pais, precisamos falar sobre um perigo silencioso que cresce dentro de casa: a adultização precoce e a superexposição das crianças no mundo digital. Para nos ajudar a entender esse cenário e descobrir caminhos de proteção, recebemos hoje a psicóloga e pedagoga Cassiana Tardivo, especialista em neuroaprendizagem e dependência tecnológica e também autora do livro Resgate o Seu Filho das Telas, que vai mostrar como restaurar vínculos familiares e espirituais, resgatar a infância roubada e devolver às crianças a presença real. Quer saber mais sobre esse assunto? Não saia daí! Cassiana, seja muito bem-vinda aqui à Comunhão. Olá, queridos, o prazer é todo meu. Como é bom poder compartilhar conhecimento e aquilo que Deus tem nos ensinado acerca de proteger as nossas famílias. Cassiana, o que a motivou a escrever Resgate o Seu Filho das Telas e a transformar sua experiência em um guia prático para os pais? Sabemos que é um tema que está em alta, né? Que é a superexposição das crianças nas redes sociais, mas o que te motivou a escrever esse livro? Bem, eu trabalho com educação desde 1992 e fui sempre tendo contato com as famílias e as dificuldades e demandas que a família tem na educação dos filhos e como conduzir os filhos para ter regras, limites combinados. Mas depois do advento da internet, com o acesso às tecnologias, por exemplo, os tablets, os smartphones, a gente começa a ver no atendimento clínico e também no acompanhamento dentro das escolas, salas de aulas, o impacto avassalador que isso tem gerado. Antigamente, por mais que nós tivéssemos algumas dificuldades, o acesso a muitas coisas ruins e danosas era um pouco mais difícil. Hoje, com as telas, às vezes o seu filho não tem o celular, mas os amigos, as rodas de amigos no condomínio, na escola tem, e o acesso a esse conteúdo tem chegado de uma forma muito mais intensa às crianças e adolescentes. Estudando sobre o tema ao longo de todos esses anos, estando no atendimento clínico, estando dentro das escolas e salas de aula, eu comecei a entender a importância de trazer informação prática, não só os termos e conceitos, mas o que o pai e a mãe têm que fazer e como deve fazer. Então, como criar um plano de ação para os pais de maneira assertiva. No atendimento clínico, por mais que seja maravilhoso e gere muitos resultados, a gente tem um limite para atender de famílias e de pessoas, e às vezes o acompanhamento daquela família fica por 1 ano, 6 meses, até 2 anos. Um livro tem um poder de pulverizar esse conhecimento, ele pode chegar aos 4 cantos do Brasil, do mundo. Então eu tentei reunir um plano prático de conhecimento, definições, mas de ação para os pais e na esperança de que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Muito interessante, Cassiana. E no livro, né, a senhora menciona que temos perdido os filhos dentro dos quartos, né? E como você falou, é uma literatura destinada aos pais, né, principalmente. E o que os pais precisam fazer de imediato para reverter essa situação? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a tecnologia, ela não vai voltar atrás. Assim como nós desenvolvemos os carros e ninguém mais quer ir a pé para lugares tão longe. Ela é necessária, ela é importante, ela tem uso benéfico, mas a gente não dá um carro para uma criança dirigir. Acontece que com os dispositivos eletrônicos, principalmente o celular, como nós usamos todo dia, nós ficamos dessensibilizados com o perigo que esse aparelho e o acesso à internet pode gerar dentro das nossas casas e no desenvolvimento dos filhos. Em 2016, eu escrevi esse texto chamado Os Filhos do Quarto, quando um menino de 13 anos perde a vida dentro do próprio quarto jogando videogame. Inclusive, esse relato está dentro do livro e eu faço algumas considerações sobre tudo isso. Os pais precisam entender que, embora
nós façamos uso das tecnologias e elas sejam positivas, a criança ela não pode dirigir isso sozinha, como ela não dirige um carro. Nós não damos um carro para uma criança, nós não damos um carro para um adolescente, mas o celular nós entregamos e nós estamos dessensibilizados e banalizando o uso e o impacto nocivo. Então, primeira coisa é entender, isso aqui é bom, eu uso todo dia, não vai voltar atrás, mas eu não posso entregar isso para o meu filho e para a minha filha. Eu preciso considerar o perigo que está por trás disso. Então, às vezes, a criança ela não vai levar em consideração esse perigo que é para ela vai insistir, ela vai pedir todo dia, ela vai dizer que todos os amigos têm, que todo mundo tem acesso, que o pai e a mãe é exagerado, mas é o adulto da relação, é o pai e a mãe que põe limites e estabelece um plano de ação. Quando dar? Hoje, os estudos que nós temos apontam que o ideal é que se dê após os 14 anos um dispositivo e acesso às redes sociais após os 16 anos. E, Cassiana, é justamente isso, né? As crianças, elas não têm essa total autonomia, os pais que têm essa autonomia sobre elas, né? E na sua visão, por que tantos pais ainda resistem a admitir que seus filhos estão sendo criados pelas telas? Porque é cômodo. Como é um aparelho muito acessível, você tem televisão, tablet, celular, são diferentes dispositivos. Dentro da casa, a criança vai vendo, vai tendo acesso. E aí, colocar limites sobre isso começa a ser mais desafiador. A oferta de telas, ela está bem maior do que a oferta de jogos de tabuleiro, oferta de materiais diferentes para que essa criança possa usar, explorar o mundo, a realidade. É mais fácil você dar uma televisão do que levar no jogo de futebol, de vôlei, de basquete. É mais fácil você dar tela do que arcar, de repente, com atividades extracurriculares que desenvolvam outras competências para os filhos. E aí a facilidade torna o impacto nocivo muito maior. Que a gente viu repercutir esses dias um tema muito forte nas redes sociais, que foi a adultização, né? E muitas crianças, por meio das redes sociais, acabam consumindo conteúdos destinados a adultos, né? Consumindo conteúdos de forma nociva para elas, né? E quais são os sinais de que uma criança está sendo adultizada digitalmente? A criança ela copia o comportamento. O ser humano, prestem bem atenção nisso, o ser humano é o ser vivo mais despreparado ao nascer. Qualquer outro ser vivo, né, uma vaquinha, um cachorro, nasceu, já vai procurar alimento e já tem mecanismos de defesa no ambiente. O ser humano não. Deus nos fez seres relacionais. Eu preciso de um outro humano que me torne humano. E nosso aparato ele está pronto para copiar o ambiente, para adquirir um repertório de comportamento. Então a criança nasce, ela precisa ser educada, ensinada, instruída, e é nesse ambiente, vendo, ouvindo, que ela vai copiando os outros seres humanos para se tornar uma humana. E quando ela tem acesso a danças, músicas sensualizadas, comportamentos sexualizados, beijo, namoro, abraço ou outras coisas, sapato de salto, maquiagem, esmalte. Ela vai vendo tudo isso, o menino vai vendo também a vaidade masculina, o comportamento vaidoso masculino para a sexualização, para a atração do sexo oposto. Ele vai se constituindo ali na identidade, na personalidade, e isso vai adultizando. A verdade é que grande parte dos materiais de entretenimento, desenho, série, música, veiculam esse tipo de conteúdo sexualizado. E a criança está imersa dentro disso e acaba copiando esse comportamento. A orientação é que a criança não tenha acesso a isso.
nós fomos aprendendo como sociedade o impacto nocivo da criança no trabalho, da criança se violentando ou sofrendo violência e da criança sendo adultizada. Antigamente, criança trabalhava e nós começamos a colocar limites sobre o trabalho na infância e na adolescência. Com relação a conteúdos que adultizam e sexualizam precocemente, nós precisamos também estabelecer limites para que ela não vive experiências desse conteúdo. Às vezes a gente está lá no churrasco de família, põe músicas que os conteúdos estão adultizando essa criança, conteúdo sobre namoro, sobre comportamento nos relacionamentos sexuais, e a gente banalizou, normalizou e não presta atenção, e tudo isso está adultizando e sexualizando a criança. E falando desses limites, né, como os pais podem impor limites sem apenas proibir, né, ajudando os filhos a compreenderem o perigo da adultização e da exposição precoce? Tem uma forma correta de ter essa abordagem para com a criança? Com certeza, né, além de profissional, sou mãe de 2, um menino de 18, uma menina de 10, e todo mundo fala: "Tem que ter diálogo, tem que dialogar". Acontece que esse diálogo precisa ser um diálogo intencional. Eu decido falar sobre isso com os meus filhos. Segunda coisa, esse diálogo precisa ser claro e específico. Não dá para ficar falando de maneira genérica. Nós precisamos dar nome às coisas. Então, definir, conceituar, explicar para os filhos que isso, quando é precoce, é ruim, mas no tempo certo é muito bom, é adequado. Então, motivar os filhos a se comprometerem com esses combinados, explicando para eles que tudo tem o tempo certo, que eles vão aproveitar a vida, que eles vão poder namorar, beijar, ter parceiros também no tempo certo, de maneira adequada, que não é uma proibição. Quando nós nos orientamos também pela palavra de Deus, nós entendemos que ela nos ensina sobre a vida equilibrada. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, saber fazer escolhas sobre todas as áreas é importante. Então, esse diálogo precisa ser pedagógico, orientativo, precisa mostrar para a criança o mal que essas coisas causam antes do tempo e o bem que elas oportunizam quando elas são experimentadas no tempo adequado. Então, ficar com essa conversa de não pode, pode, não deve, deve, mas não explicar o porquê e não mostrar esse futuro onde essa criança vai alcançar isso, é ruim. É como a gente fala sobre o trabalho, agora não é bom. Você precisa desenvolver competências, mas lá na frente vai trabalhar, ter os seus recursos, vai poder realizar os seus sonhos. Então, falar da mesma maneira Hum. quando o assunto é sexualidade ou qualquer outro tema. Sim, imagino que essa alta exposição das crianças às telas vão gerar vários sintomas, né, que já estão por aí, né, aparecendo nas crianças de forma emocional, psicológica. E como resgatar esse valor, né, de brincar com os filhos, trazer eles para o mundo real, em um mundo onde as crianças preferem os jogos digitais às brincadeiras tradicionais. Então, como fazer esse resgate da presença desse relacionamento real em um mundo que está muito digital? A via pela qual as crianças aprendem é a brincadeira, os adolescentes também, precisa ser prazeroso. E esse é um fenômeno que eu explico aqui no livro. Muitas vezes, usando telas, eles passam por uma experiência que chama dissonância cognitiva. A internet não é um lugar neutro. Os pais estão ensinando, educando um conjunto de valores e virtudes, algumas ideias, e a internet veiculando outras ideias e outros valores. E aí o adolescente, a criança fica dividida e começa a viver conflitos internos. Então os pais precisam resgatar os filhos num espaço prazeroso,
amoroso, gentil, porque tudo que eles experimentam nas telas é muito gostoso. Aí dentro de casa é gritaria, violência verbal, xingamento, humilhação, adjetivos pejorativos. Você é preguiçoso, você não quer nada, você não sai desse lugar. Aí rompe o vínculo, quebra o vínculo, e o adolescente, a criança, não escuta mais aquilo que o pai tem para ensinar. Então, o resgate das telas é por meio de atividades, brincadeiras e de uma presença alegre, real e verdadeira dentro do lar. Aqui no livro, eu falo de 21 competências que os pais podem desenvolver com os filhos, e do ladinho dessa lista de competências, eu coloco um monte de atividade e ação que pode ser feito aí no dia a dia, com facilidade, de uma forma simples e prática para os pais resgatarem os filhos. Ainda no final do livro, eu ainda deixo um apêndice com 30 atividades para os pais brincarem e fazerem atividades muito prazerosas. Ó, bem fácil, didático. O pai vai comprar o livro, começar a ler e já sair aplicando. E Cassiana, a questão é que muitos pais também são dependentes das telas, né? E qual conselho você daria para que eles próprios se desintoxiquem digitalmente e se tornem esse exemplo para os filhos? Tem que fazer um detox mesmo, gente. A gente fala mal do açúcar, fala mal do cigarro, fala mal da bebida, e a gente põe limites em tudo isso. Então, a gente precisa realmente levar a sério a tecnologia. Se a gente está lá o dia inteiro sentindo prazer e gostando, e ficar vendo notícia de jornal, ficar vendo tudo naquela tela, é mais prazeroso do que estar com os filhos, com a esposa, com o marido, eles vão aprender por meio do nosso comportamento. Então, é uma dura verdade, mas é essa mesmo. Nós precisamos resgatar o prazer de estar em família. Por isso que hoje isso se torna um grande agravante o uso de telas, porque nada vai concorrer com a dopamina que é liberada no uso de telas. Em crianças e adolescentes é liberada 2,5 vezes mais dopamina do que num adulto. Então, cai ali, quer ficar ali, grudado ali, então põe de lado, resistam, encontrem outras atividades para fazer juntos. No livro eu também ensino isso, como usar os neuroquímicos, a ocitocina, adrenalina, noradrenalina, a nosso favor, brincando, abraçando, fazendo atividade ao ar livre, tudo isso. Que o pessoal fala que é a dopamina de qualidade, né? Exato, aí a gente fala dopamina, fica todo mundo perdido. Como fazer isso? Então vamos para a prática, vamos aprender quais são essas atividades e o que pode ser feito. Cassiana, no livro você traz uma proposta sobre discipulado dentro do lar, né? E como os pais podem, né, unir fé e tecnologia de forma equilibrada e, ao mesmo tempo, a fé também está ligada com essa questão da presença dentro da família, desse contato dentro da família. Então, como os pais podem equilibrar esse discipulado dentro da família, né, e, ao mesmo tempo, saber administrar isso tudo com a tecnologia? No livro eu vou ensinar sobre como ensinar, com o que os pais precisam saber, o que os pais precisam fazer para o uso consciente e benéfico. Mas eu vou trazer uma leitura também espiritual sobre o que temos vivido como sociedade e como a tecnologia ela impacta no mundanismo, no secularismo e no esfriamento espiritual dentro do lar. Então, muitas vezes, quando a tecnologia ocupa esse espaço e vai doutrinando os filhos por meio de todas essas ideias que são veiculadas lá dentro, porque a internet não é neutra, nós começamos a abrir concessões para ideias mundanas dentro de casa. O bom discipulado continua sendo por meio da palavra de Deus, de uma vida de oração e de discernimento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos discernir o que estamos vivendo e nos posicionarmos para estar com a nossa lamparina cheia de óleo, sem faltar recurso até que Jesus volte.
Então, eu vou mostrar um pouco sobre essa questão de que não há neutralidade e os perigos que veiculam lá para que o secularismo e a acomodação cultural não entre dentro das nossas casas, discipulando pela presença, discipulando pelo afeto. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como resgatar a alegria no lar por meio dessas brincadeiras, jogos de tabuleiros e atividades para que a gente possa alcançar o coração dos nossos adolescentes. No livro eu falo que ninguém perde filho para a internet, ninguém perde filho na adolescência. Nós perdemos os filhos pela falta de intencionalidade. Bill Hybels diz uma frase assim também, que o maior desafio que a próxima geração enfrenta não é sobre uma nova pedagogia dentro da igreja, sobre os currículos e conteúdos. Não é sobre o que falta dentro das igrejas, é sobre o que falta dentro dos lares. Nós estamos nos distraindo com tantas coisas e esquecendo daquilo que é eterno. Sim, então o seu livro propõe uma restauração dos vínculos familiares, né? E a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas qual a mensagem final que a senhora gostaria que os leitores carregassem depois da leitura de Resgate Seu Filho das Telas? Eu acredito que a estratégia do inimigo não mudou, mesmo como foi com Eva, e eu escrevo isso no livro. Bate um papo com a serpente, aí ela foi induzindo novas ideias para Eva. Eva mudou o pensamento, aquilo que não fazia falta passa a sentir falta. Muda o que Eva pensava, muda o sentimento dela e, consequentemente, o comportamento de Eva. Meu maior conselho é pare de bater papo com a serpente. Cuidado com o que tem entrado dentro da sua casa, cuidado com as vozes, as narrativas. Seja firme para o bem, inteligente para o bem, né? E deixe o mal de lado e coloque limites mesmo em tudo isso. Converse com os seus filhos de maneira intencional, clara, direta. Organize a sua rotina. O tempo é um presente dado por Deus a nós. Mas se nós não dominarmos o nosso relógio, todos os roubadores do tempo vão roubar o nosso tempo e a presença dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Olhe para a sua rotina hoje mesmo. Pense a hora que vocês acordam, a hora que vocês chegam em casa e controle esse tempo. Estabeleça o tempo diário em família e resgate os vínculos familiares. É verdade, Cassiana, e o tempo passa muito rápido, né? Ainda mais com as telas. Aí quando vê, os filhos já cresceram, já passou o tempo, né? Então isso é um conselho muito importante. E Cassiana, a gente está finalizando, mas eu queria pedir para você também colocar suas redes sociais, qual o contato, por meio das redes, que quem está assistindo agora a gente pode conseguir acessar os seus conteúdos. Com certeza, lá eu falo sobre tudo isso. Minha missão é tornar famílias e pessoas emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Você pode me encontrar no Instagram, no @cassi.tardivo, no YouTube, Cassi Tardivo, e lá tem lives, conteúdos que vão edificar a sua casa. E você pode também adquirir o livro nos links que estão na bio e colocados lá. E Cassiana, a gente quer agradecer sua participação aqui na Comunhão e, se Deus quiser, estará muitas outras vezes aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e nos dê força e estratégia para mantermos a presença de Deus viva e verdadeira dentro dos nossos lares. E essa próxima geração, que são os nossos filhos, que sejam cheios do Espírito Santo para impactar essa sociedade e fazer diferença. Amém. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!